Oiê, eu me chamo João e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Qual que é a Fita. E eu quero começar o episódio de hoje com a seguinte pergunta: vocês têm dificuldade de encerrar ciclos amorosos? Eu sei que é muito difícil dizer adeus e também cortar um vínculo que foi criado por um tempo, e pode parecer clichê o que eu vou falar pra vocês, mas tem uma frase que aparece muito pra mim no Instagram: amar também é deixar ir. Às vezes a gente cresce acreditando que amar é segurar, que amar é insistir, permanecer, não desistir nunca. Mas com o tempo eu fui entendendo uma coisa: encerrar também pode ser um ato de amor. Nem tudo que entra na nossa vida foi feito para ficar para sempre. Algumas pessoas chegam para nos ensinar algo, alguns trabalhos nos ajudam a descobrir quem somos, e que algumas fases existem apenas para nos preparar para a próxima. E tudo bem. O problema é que muitas vezes a gente tenta prolongar ciclos que já terminaram porque tem medo da dor da despedida. Só que existe uma diferença muito grande entre lutar por algo que ainda tem vida e insistir em algo que já cumpriu seu papel. Eu sei que encerrar dói. Dói admitir que uma história acabou. Dói aceitar que alguém que foi tão importante talvez não caminhe ao nosso lado daqui pra frente. Mas permanecer onde já não existe verdade, reciprocidade ou crescimento também dói. E sabe o que é pior? Essa dor costuma ser silenciosa. Por isso, se eu pudesse te dar um conselho de amigo, seria para não ter medo de encerrar o que já terminou dentro de você. Encerrar não apaga o que foi vivido, não diminui o amor que existiu e também não transforma momentos felizes em mentira. Significa apenas reconhecer que aquela experiência já entregou tudo o que tinha para entregar. Tem gente que passa pela nossa vida para ficar, tem gente que passa para ensinar e tem gente que passa para nos transformar. Nenhuma dessas histórias é menos importante por ter acabado. A maturidade está em agradecer pelo que foi, guardar o que foi bom e seguir em frente sem carregar a culpa por isso. Porque no fim das contas, amor não é apenas saber ficar. Amor também é saber partir quando chega a hora. É respeitar os próprios limites, é aceitar as mudanças da vida, é abrir espaço para novos começos. E eu acredito muito nisso. Alguns finais não acontecem porque faltou amor. Alguns finais acontecem justamente porque houve amor suficiente para entender que aquele ciclo precisava se encerrar. E quando isso acontecer na sua vida, não enxergue apenas o fim, enxergue também a coragem que existe em recomeçar. Afinal, toda vez que um ciclo se encerra, a vida encontra uma nova forma de continuar. Porque existe uma diferença entre perder algo e deixar algo ir. Quando a gente perde, geralmente não teve escolha, mas quando a gente decide encerrar um ciclo, existe consciência. Existe uma decisão difícil de aceitar que nem tudo precisa continuar para continuar sendo importante. Eu vejo muitas pessoas carregando relacionamentos, sonhos, amizades e até versões antigas de si mesmas apenas porque investiram tempo demais para abandonar aquilo. Mas o tempo que você dedicou a algo não é um motivo para permanecer. Às vezes, justamente porque aquela história foi importante, ela merece um encerramento digno e não uma continuação forçada. A verdade é que a vida não pede que a gente carregue tudo. Ela pede que a gente aprenda a escolher. E toda escolha envolve renúncias. Quando você fecha uma porta, não está apenas deixando algo para trás. Tá permitindo que outras portas apareçam. Talvez a maior prova de amor próprio seja entender que você não precisa permanecer em lugares onde já não consegue florescer. E talvez a maior prova de amor pelo outro seja aceitar que nem sempre vocês caminharão na mesma direção. A gente fala muito sobre a dor dos finais, mas pouco sobre o desgaste de adiar aquilo que já acabou. Pouco sobre o cansaço de tentar reviver sentimentos, situações e fases que já não existem mais. Algumas coisas não precisam ser consertadas, precisam ser encerradas. E quando você finalmente encontra coragem para fazer isso, descobre algo curioso. O encerramento não leva embora apenas aquilo que terminou. Ele também devolve espaço. Espaço para respirar, espaço para se reencontrar, espaço para construir novas histórias. Então, se hoje existe algo na sua vida pedindo um ponto final, não enxergue isso como um fracasso. Enxergue como uma demonstração de respeito pela sua própria trajetória. Nem todo ciclo termina porque deu errado. Alguns terminam porque deram certo. Porque ensinaram o que precisavam ensinar. Porque transformaram o que precisavam transformar. E porque cumpriram exatamente a missão que tinham na sua vida. E quando você entende isso, percebe que encerrar não é o contrário do amor. Às vezes, encerrar é a forma mais bonita de amar.
E sabe o que eu aprendi ao longo da vida? Que o encerramento raramente acontece de uma vez só. Às vezes a gente acha que decidiu seguir em frente, mas ainda volta para as lembranças. Ainda sente saudade, ainda revisita mentalmente conversas, momentos e possibilidades. E isso não significa que você tomou a decisão errada. Significa apenas que seu coração está acompanhando um processo que a sua mente já entendeu. Nem sempre o fim chega quando a história acaba. Muitas vezes o fim chega quando a gente aceita que ela acabou. Existe um luto em todo encerramento. O luto daquilo que vivemos, daquilo que imaginávamos viver e daquilo que sonhamos construir. E esse luto merece ser respeitado. Não precisa ser acelerado. Não precisa ser escondido. Algumas dores só encontram paz quando são atravessadas. Mas existe algo muito bonito acontecendo enquanto você atravessa essa fase. Você está se reconstruindo. Toda despedida nos obriga a descobrir quem somos sem aquilo que partiu. E por mais assustador que isso seja, também é uma oportunidade rara de reencontro com nós mesmos. Quantas vezes você já insistiu em ficar em lugares que já não te representavam? Quantas vezes continuou carregando expectativas, responsabilidades e relações apenas porque tinha medo do vazio que viria depois? O que ninguém nos conta é que o vazio nem sempre é a ausência. Muitas vezes ele é o espaço. Espaço para novas experiências, espaço para novos encontros, espaço para novos sonhos, espaço para uma nova versão de você. E talvez seja por isso que a vida insiste tanto nos ciclos, porque ela sabe que não existe renovação sem encerramento. Não existe primavera sem que as outras estações tenham passado antes. Por isso, se hoje você estiver diante de um fim, tente não olhar apenas para aquilo que está indo embora. Olhe também para aquilo que está nascendo dentro de você. A coragem, a maturidade, a consciência, o amor próprio, porque cada ciclo encerrado deixa uma herança. E essa herança não tá nas pessoas que ficaram ou nas pessoas que continuaram. Ela tá na pessoa que você se tornou depois de viver tudo aquilo. No final das contas, a vida não é sobre colecionar permanências, é sobre aprender com as passagens. E talvez a paz chegue justamente quando entendemos que algumas pessoas foram capítulos, alguns lugares foram pontes e algumas fases foram professores. Não eram para durar para sempre. E isso não diminui a sua importância, porque tem coisas que marcam a nossa vida não pelo tempo que permaneceram, mas pela profundidade com que nos transformaram. Então, se for preciso encerrar, encerre com gratidão. Se for preciso partir, parta com carinho. Se for para dizer adeus, diga sabendo que alguns amores não terminam quando os ciclos acabam. Eles permanecem dentro de nós, transformados em memória, aprendizado, saudade e crescimento. E talvez seja exatamente isso que o amor faz quando amadurece. Ele deixa de ser posse e passa a ser agradecimento. Agradecimento por tudo que foi, por tudo que ensinou e por tudo que, mesmo indo embora, ajudou você a se tornar quem é hoje. E é por isso que a vida não mede o valor das coisas pela duração, mas pela transformação que elas provocam na gente. Agora eu quero que você pegue um papel ou abra as notas do celular ou apenas fique alguns minutinhos em silêncio consigo mesmo e se pergunte: o que eu estou carregando que já não faz sentido carregar? Existe alguma relação, expectativa, mágoa ou versão de mim que eu já deveria ter deixado para trás? Se eu não tivesse medo da despedida, o que eu escolheria encerrar hoje? O que poderia nascer na minha vida se eu abrisse espaço para isso? Agora pense em um ciclo específico da sua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, um trabalho, uma culpa, uma fase que você já não reconhece como sua. E escreva uma carta para esse ciclo. Você não precisa enviar, você não precisa mostrar para ninguém. Apenas agradecer. Agradeça pelo que ele te ensinou, te trouxe e transformou em você. E no final da carta, escreva: eu honro tudo que vivemos, mas não preciso mais carregar você para continuar honrando a sua importância na minha história. Depois de escrever, leia uma única vez e observe como se sente. Porque às vezes o encerramento não começa quando algo vai embora. Ele começa quando a gente encontra coragem para agradecer e seguir em frente. Espero que vocês tenham gostado do 4º episódio do Qual que é a Fita. Se gostou, não esquece de seguir, de avaliar o perfil, de comentar, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Beijo e nos vemos na próxima fita.